Ora viva, seja bem-vindo de novo ao Vidas com Alma, este programa que nós, Fundação São João de Deus, gravamos a partir daqui, da Cúria Provincial dos Irmãos de São João de Deus, em Lisboa, e que fazemos com a televisão Canção Nova, convosco, desse lado, que vai descobrir connosco uma vida com alma que trazemos até junto de si. Desta vez trouxemos o Padre Miguel Duarte e a sua alma em busca. É assim, Padre Miguel? Muito obrigado por É estar verdade. connosco. É um gosto recebê-lo. Obrigadíssimo. É um gosto estar cá. Obrigado. Alma em busca, ajude-nos a perceber porquê em busca. Sim, E não sei, busca do quê? não sei porque quando me pediram é difícil definir a própria alma. Então eu estava a pensar e tenho andado um bocadinho à volta deste meu ansiar Deus, buscar Deus. Não ter medo de querê-lo mais. E por isso, claro, em busca de mim próprio e agora com ser padre há relativamente pouco tempo, também em busca da minha missão já no meu ministério de padre, mas também esta busca também de Deus e de ter sede de Deus. Não sei se sabe aquele livro a pregação do Dom Tolentino ao Papa Francisco, o Elogio da Sede, que é não ter medo de ter sede. Eu achei essa ideia muito bonita. Vamos nós também em busca de si, se não se importa. Vamos tentar conhecê-lo. Ajude-nos a conhecer o Miguel, primeiro. Quem é o Miguel Duarte? Quem é este jovem que está aqui connosco, à nossa frente? É uma pergunta para uma vida inteira, eu acho. Não sei, eu acho que isto é o normal, mas sou um rapaz normal. Nasci em Oeiras, numa família cristã, sou o sétimo de 8 irmãos. E isso marca muito a minha vida e ainda hoje marca, porque tenho muito amor à minha família e muito orgulho em pertencer a ela. Com grandes diferenças temporais, os irmãos? Sim. Os 8 irmãos? Sim, é engraçado porque os meus pais tiveram primeiro 4 filhos e depois, passado alguns anos valentes, tiveram outros 4 e por isso são assim 2 levas de irmãos e o que me faz ser tio bastante novo. Fui tio pela primeira vez aos 6 anos e assim o ambiente familiar marca muito a minha vida e depois também a minha decisão vocacional. Para que o possamos conhecer um bocadinho melhor, diga-nos, por favor, que qualidades é que encontra em si e que acha que seriam dispensáveis. São qualidades, mas na verdade não lhe fazem grande falta. Sim, isso parece aquelas... Eu estive a estudar economia antes de entrar para o seminário e havia o Careers Office, que era assim, eu estudei na Católica, que eram aqueles que ajudavam a fazer os currículos e a entrar no mundo do trabalho e ajudavam também a preparar as entrevistas de trabalho. E nas entrevistas de trabalho eles, normalmente, muitas vezes os recrutadores perguntam, diga-nos as suas qualidades e os seus defeitos. E normalmente os defeitos que as pessoas dizem são defeitos que depois ajudam de alguma maneira. Por exemplo, sou muito perfeccionista, tenho muita atenção aos detalhes. Isso pode ser um defeito, mas também não é péssimo. Obviamente. Mas aqui estávamos mesmo à procura destas das qualidades que terá, mas que no fundo eram dispensáveis, não lhe acrescentam muito. Sabe, nunca pensei nisso. É um grande desafio. É um grande desafio porque acho que de alguma maneira ou outra, bem, as qualidades que revelam-se em determinada altura Sim. melhores do que aquilo que pensávamos. Sim, será isso? Por exemplo, eu acho que diria que tenho algumas capacidades em matemática e podemos pensar que não é assim tão útil na vida sacerdotal, mas depois acaba por ser, bem, se eu continuo apaixonado por matemática e há muitas coisas que penso em números ainda, por isso, não sei, é muito difícil a mim fazer portanto, há aqui um exercício. pensamento matemático em busca, mas que neste momento não é tão necessário na sua vida, Sim, mas que um dia diria vai que sim. revelar-se, provavelmente, não é? Como um cientista da alma. Sim, acho que se revela assim em pequenos momentos. Por exemplo, no outro dia revelou-se quando
estava a falar com um jovem que está no secundário e que estava com alguns problemas em estudar matemática. E eu disse, então se quiseres vem cá para a paróquia estudar e eu posso-te ajudar de vez em quando. E por isso... Ele ficou espantado, obviamente, como é que um padre poderia ajudar em matemática, não é? Exatamente. Lê mais. Não, Sr. Padre, não é bem disso que eu quero falar. Esta família grande que tem, obviamente, traz consigo um conjunto de memórias à volta do seu crescimento, não é? Quem é que o marcou mais neste percurso? Que é um percurso ainda, permita que me pergunte a sua idade. E já agora, em que dia nasceu, essas coisas, e o mês? Sim, agora tenho 27 anos e nasci no dia 17 de fevereiro de 1996. E quem é que me marcou mais assim no percurso da vocação? No percurso familiar. Familiar, ui. Ainda antes em primeiro lugar, os meus pais. Eu acho que os meus pais são um grande exemplo para mim e ainda hoje um grande apoio e por isso, claro, marcaram-me na minha maneira de ser. Os meus pais são muito diferentes um do outro e eu sinto que tenho coisas dos dois e é muito engraçado. Mas depois os meus irmãos, todos, quer dizer, são alguns, mas todos deixam a sua marca ou forjaram de alguma maneira a minha personalidade, tanto pelo exemplo como às vezes pelos desafios que é normal entre claro. irmãos. E depois também os meus sobrinhos que ainda hoje em dia tenho a graça de ir acompanhar e é engraçado que como padre ainda mais perto, porque são um desafio para mim de ser exemplo, mas ao mesmo tempo muito próximo e ser tio deles. Obviamente. Por isso, e depois, claro, os meus avós, sem dúvida. São sempre um marco, não é? Os avós são sempre Sim. um pilar importantíssimo na nossa formação. Sim, muito importante. Tanto porque do lado da mãe tive a oportunidade dos meus avós levarem a mim e aos meus primos de férias e aí vivia-se um ambiente de oração, mas de férias também, de praia, com os avós do lado do pai, com todos os fins de semana, com todos os primos, e por isso a marcarem muito. Sempre tivemos uma dinâmica familiar muito forte e muito exigente no bom sentido, e por isso acaba por marcar o meu crescimento. Padre Miguel, no seio de uma família tão grande, havia um espaço seu, tinha um espaço só para si? Quando não estou a perguntar, obviamente, aquele lugar onde se sentia que era o seu lugar, ou como numa família com 8 é tudo de todos? Não, eu acho que não é tudo de todos. Eu acho que se percebe bem que, apesar de sermos 8 irmãos, cada um é um e cada um é um filho diferente para os meus pais, acho eu. Mas tenho essa impressão porque nunca me senti só mais um. Isso posso garantir, nunca me senti só mais um. Acho que não sou o melhor filho dos meus pais, não sei se pode dizer assim, claro, mas nunca me senti só mais um, ou seja, eu acho que e ainda tenho essa experiência hoje, cada criança que nasce, cada bebé que nasce é único e traz uma novidade à família e por isso, sim, tinha um espaço meu, claro que eu nunca me posso entender sozinho e se calhar isso é a grande mais-valia de crescer numa família com mais pessoas, eu nunca sou eu sozinho, sou sempre eu com os outros e por isso sempre me senti eu, mas sempre me senti eu com... E no meio dos 7 irmãos, qual era aquele que era o mais próximo de si? Sentia-se responsável pelo mais novo, por exemplo? Porque... É uma irmã mais nova. É uma irmã? É uma irmã, sim. Eu costumo dizer que ela é a minha irmã mais nova preferida. Muito bem. Sim. Havia um irmão, com certeza, que era o que o marcava mais? Sim. Não, é difícil todos dizer à sua assim, maneira, não é? porque os irmãos que estavam mais próximos eram
somos os 4 mais novos, porque vivemos de idades mais parecidas, e por isso... É quase uma outra geração. Exatamente, é quase uma outra geração, e por isso dividi quarto com um dos meus irmãos durante muito tempo. Tinha 2 anos de diferença com uma outra irmã, e depois a minha irmã mais nova, e por isso... e depois, por várias razões, andámos na mesma escola, e por isso também temos vários amigos em comum. Mais cumplicidade. Havia mais cumplicidade. Sim, porque depois, quando eu entrei para o seminário, também ela ficou em casa, e quando eu ia de férias a casa, era ela que estava lá. E por isso, uma relação também muito gira, de ser a irmã mais nova. Mas depois, os irmãos mais velhos tiveram aqui uma presença muito, quase como segundos pais. Quando eu nasci, a minha irmã mais velha já tinha carta, por isso eu, por exemplo, nunca tive aquela coisa de não poder ir a uma festa porque os meus pais não podiam levar. Não, havia sempre alguém que podia. E por isso, os meus irmãos mais velhos, um deles até é meu padrinho, em várias coisas sempre foram muito exemplo, e tanto na generosidade como na inteligência, na criatividade. E havia espaço para fazer traquinices, assim, alguma marotice assim mais engraçada aos mais velhos, não é exatamente porque já eram mais velhos. Claro, exatamente. Eu sempre fui mais calmo, eu acho, mas eles várias vezes eles castigavam-me. Eles faziam também de pais, e por isso eu irritava-os e puxava a corda. Por isso sim, muito bem. Havia um grande espaço para, assim, para brincadeiras. Padre Miguel, ajude-nos a conhecê-lo um bocadinho mais, assim, com alguma rapidez. Entre estes duas imagens, qual é que escolheria para descansar? Se puder mostrar, por favor, para se ver. Exatamente, é uma imagem de uma praia e de uma floresta. Eu, por história, era a praia. A praia sempre foi... Bem, eu sou de Oeiras e por isso vivo ao pé do Rio Mar. Pé do mar. E por isso sempre cresci muito ao pé da praia, ao pé do mar, e a praia é o meu habitat natural, eu acho. Mas com o seminário eu tenho descobrido muito a vida de montanha e de floresta e grandes viagens, e por isso, grandes viagens não no sentido de ser propriamente para Londres, mas... Ser um caminho, também em busca. Exatamente. É isso. Muito exatamente. Mas peço-lhe outra escolha. Se tiver que escolher... Se tiver de escolher, acho que maçã. Está indeciso. Estou indeciso, sim. Não, isso que todas as imagens trazem alguma indecisão. Mas se tivesse de decidir, talvez maçã. Eu acho que é mais o alimento para toda a hora. Pode-se sempre comer uma maçã. Está sempre pronta a comer, não é? Muito bem. Dos seus, de todos os que o acompanharam no seu crescimento, qual é que foi aquele que percebeu primeiro que o Miguel iria escolher uma vocação diferente daquele, estou a imaginar, porque estou a imaginar que nenhum dos outros seus irmãos seja religioso. Estou errado? Religioso no sentido de... Sacerdote? Não. Sim, pronto. Nenhum deles é. Sim, não tenho feito uma vida consagrada, era isto que eu queria dizer. Qual deles é que percebeu primeiro que, se calhar, não vais para economista? Não sei, é difícil. É difícil de perceber, não sei. Sabe que eu decidi assim entrar para o seminário um bocadinho de repente. Estava a fazer... Eu estava a fazer economia e estava muito tranquilo, muito bem. Nesse verão até tinha feito um estágio profissional. Estava a terminar o curso de Não, economia? fiz 2 anos. Muito bem. No primeiro ano fiz uma summer school no verão, no segundo ano o estágio profissional, e por isso estava tudo bem. Eu era até bom aluno, eu acho. E por isso, não sei se eles estariam à espera logo aí. Claro que eu já tinha muito hábito de ir à missa todos os dias, de ter uma vida de oração. Que não era estranho na sua família, não é? Dizia... Sim, não era estranho, mas gostava muito de falar de Jesus e das coisas da igreja, por isso
acho que não estava completamente... Desfasado. Exatamente, não era completamente estranho eu ir para o seminário ou escolher esta vida. Mas talvez, não sei dizer. Então, pergunto-lhe de outra forma, qual foi dos seus o que recebeu melhor a sua escolha? Porque lembra-se desse dia em que teve que dizer, sentou toda a gente à volta Sim. da mesa e disse, tenho uma coisa para vos dizer. Sim, não foi toda a gente, foi na praia. Ah, muito bem. Sim, exatamente. Lembro-me não sei, agora já não me lembro exatamente qual é que foi o primeiro irmão, mas lembro de estar na praia e contar a um dos meus irmãos e depois eles foram chegando e eu fui contando. Lembro-me que foi assim. Só um é que não foi assim porque se foi embora mais cedo do Baleal, que é o sítio onde passamos férias, e eu contei-lhe logo. Mas contei aos outros no dia a seguir e foi logo assim, ficaram espantados, mas uma boa reação, com muita alegria. O que lhe deu força para continuar, não o fez questionar. Mas está toda a gente a aceitar tão bem isto? Os meus pais foi mais difícil ao princípio, mas os meus pais apoiam muito. Puseram-me algumas questões e fizeram-me pensar, mas eu estava muito apaixonado naquele verão. Eu decidi no verão que ia entrar para o seminário e estava muito apaixonado, por isso eu acho que a paixão cega um bocadinho. Eu acho que em mim resultou bem. Se calhar se voltasse atrás, agora com estes olhos de agora, se calhar pensava, se calhar devia ter feito de outra maneira. Mas também acredito muito que Deus nos chama em cada momento com as capacidades que temos e com as capacidades que temos de ler os seus sinais. E por isso também não sei se naquela altura Deus me ia chamar de outra maneira. E por isso, apesar de não ter sido assim o discernimento típico, foi o discernimento possível e a maneira como Deus me chamou. Eu não consigo deixar passar a expressão, porque o Padre Miguel disse que apaixonou-se. O que é que aconteceu para sentir essa paixão? Porque a sensação que eu fiquei foi houve qualquer coisa que aconteceu que lhe disse isto se calhar é o meu caminho. Ou ainda foi mais forte do que esta expressão? Não, foi... Bem, foi, eu acho que foi... Sim, eu acho que foi uma paixão que foi surgindo durante o tempo da faculdade, mas depois de fiz missão país, que foi muito importante para mim. Bem, mas a minha vida de fé não de todo começou aí. Aliás, uma grande experiência que tive foi ir à canonização do Papa João Paulo II com um grupo de amigos e foi assim uma experiência muito forte de Igreja Universal. Mas depois, por isso, a vida de fé continuava. A missão país foi muito importante na ótica em que eu descobri Jesus realmente presente na hóstia consagrada e que lhe podia rezar e que os sacramentos eram não só instituídos por ele, mas eram o próprio Jesus a agir na minha vida. Ou seja, a confissão, a missa, isso foi mesmo importante para mim e que depois podia ter uma vida de relação com ele através da oração. E depois eu estava na Católica e tinha muitos amigos que também iam à missa e com muita facilidade de ir à missa, porque a missa na Católica é à 1. E por isso é mesmo ali no intervalo entre as aulas. E por isso a paixão começou a surgir e no verão, não sei, houve um momento de grande paixão. Também houve assim um acontecimento no estágio em que estava a estagiar, a fazer um estudo de mercado e estava só com o meu chefe e não nos conhecíamos assim tão bem. E ele houve um dia que perguntou: Miguel, tu acreditas na vida eterna? E eu fiquei completamente chocado, assim um bocadinho baralhado, sem saber o que dizer. E depois lembro que a terceira coisa que ele me disse foi: Miguel, eu acho que tu devias ir para o seminário. E foi assim mesmo caído do céu. Eu nem gosto de contar bem esta história porque acho que a vocação não é um momento de clique, ou seja, houve toda uma história para trás. Mas foi ali quase que um despedimento, não é? Assim, digo eu. Não, o estágio era de um mês, por isso era bastante... portanto já estava... Sim, já ia acabar daqui a uma semana e meia. E o Padre Miguel não achou naquela altura que lhe estavam a dizer é melhor de facto seguires outra vida porque para economista isso não vai lá? Não, por acaso não. Por acaso não, tivemos uma conversa ótima e aí rebentou uma grande paixão e uma grande... Eu senti quase como se aquela altura, porque foi tão vinda do nada, eu não sei se sequer este meu chefe da altura tem noção da provocação, exatamente,
mas foi quase como um grito de Deus de vá, é agora. Foi alguém de fora que olhou para si e viu algo diferente. Sim, é uma coisa muito estranha, porque eu tenho fio, mas na altura eu estava de camisa e por isso também não se via, e nem era daquelas pessoas e bem que estudam ou trabalham com a cruz em cima da secretária, que é uma piedade muito bonita de oferecimento do trabalho, mas nada disso, e por isso de repente... Nenhum sinal exterior que pudesse Sim. dar a entender isso, não é? Sim. Isso é muito giro. É muito giro. engraçado. É sim. muito engraçado, sim. O percurso de seminário, imagino que tenha sido um percurso muito diferente, agradável, mas é fácil viver com não sei quantos rapazes na mesma casa. Já tinha uma família grande, portanto imagino que não tenha sido assim tão difícil. Mas foi uma grande a diferença entre a casa e o seminário? Sentiu essa diferença? Eu acho que seria mentiroso se não dissesse que sim, que há alguma diferença, sim. Acho que é difícil compararmos, mas estava habituado a viver com outras pessoas. Isso acho que ajuda, ou seja, outras pessoas e uma casa confusa em que há muita gente e depois ao fim de semana entram sobrinhos, por isso, ao fim de semana e durante a semana às vezes, e por isso também aumenta a confusão, vou dizer assim. Mas... Com pessoas que não são da família, não têm os mesmos hábitos, não têm as mesmas Sim, coisas. esse talvez, ao princípio, era se calhar as coisas que chocavam mais, essas pequeninas coisas que voz, começaram... às vezes, não é? Às vezes estas... Sim, coisas completamente banais, como pôr a mesa ou pequenos hábitos de... Lembra-se não de sei. alguma coisa, sem revelar obviamente quem, mas lembra-se de alguma coisa que o irritava especialmente na vida de seminário? O que é que o deixava... Isto vai valer mais uma confissão. Para brincar. Assim, de repente... Não é fácil de encontrar. Não é fácil de encontrar. Às vezes foi coisas que foram mudantes ao longo do tempo e que também exigiam muito da minha humanidade, porque a verdade é que agora vivo com um padre, o Padre Jorge, que não era da minha família, mas foi alguém que foi dado para eu viver e por isso, por acaso o Padre Jorge é uma pessoa muito fácil de se viver, é uma pessoa muito tranquila e muito, muito boa onda, mas eu acho que o seminário ajudou-me a treinar mais o meu lado de viver com quem é a minha idade. E quando regressava à casa sentia o alívio do finalmente estou junto dos meus outra vez? Isso é uma conversa difícil para ter aqui por causa dos pais, mas claramente, casa dos pais é sempre casa dos pais, é sempre a origem, mas a verdade é que o seminário passa a ser bastante a nossa casa. E eu saí há pouco tempo e por isso ainda sinto alguma ligação ao seminário. Com a saudade? Ou já uma espécie de nostalgia já enquadrada no tempo e enquadrada na sua missão agora? Eu estou a amar a minha vida agora. Estou a gostar muito. É mais do que eu achava que ia ser. E por isso, ao princípio eu achei que ia ter muito... Eu gostei muito de viver no seminário. Muito, muito, muito. E por isso eu achei que ia sentir muita falta do seminário. E a verdade é que sinto saudades, mas saudades de um tempo que foi bom, mas agora me é dado a viver uma coisa ainda maior que o seminário preparou. E por isso nós chamávamos muito casa ao seminário e dizíamos muito vamos para casa e íamos para o seminário. E por isso até os amigos, os grupos de amigos que tínhamos em comum dos seminaristas, às vezes gozavam com isso, agora vão para casa e íamos para o seminário. Mas por isso sentia o seminário como casa, ou seja, o meu quarto, quando eu vivia todos os dias, era o meu quarto do seminário, tinha as minhas coisas, já tinha criado hábitos, mas por isso acho que não se pode contrapor casa dos pais a casa de seminário e agora a casa da paróquia. Porque agora ia perguntar exatamente se neste caminho que fazia, não é? Entre casa e o seminário e depois no regresso, se a determinada altura lhe surgia alguma dúvida? Entre ir a casa e voltar para o seminário? Na sua vocação? Há aqui uma mistura difícil, que é a mistura entre o apetecer e o ser realmente.
O seminário tinha uma característica muito boa, porque era uma casa onde literalmente Deus vivia. Isso fazia muita diferença. Mas em casa eu encontrava uma vida familiar muito forte, também de felicidade concreta, de amor, de carinho. Quer dizer, que só numa família é que se pode ter e que é saudável ter. E por isso atraía-me muito. E houve alturas, claramente, fins de verão mais, em que sentia alguma dúvida, porque é muito atrativo também e é muito bom também. Obviamente, obviamente. E nós vamos parar exatamente agora neste momento, vamos dar espaço para que haja um pequeno intervalo, não saia do seu lugar, nós vamos só fazer aqui uma pequena pausa e já voltamos para junto de si. Até já. Ora, viva de novo, seja muito bem-vindo. Estamos no Vidas com Alma e estamos com a alma em busca do Padre Miguel Duarte. Muito obrigado de novo por estar aqui connosco. Fale-nos da sua missão atual. O Padre Miguel, pelo que já percebi, tem vários braços onde tem que chegar, não é? Aos seus braços tem que chegar a vários sítios. Sim. Onde é que é pedida a sua missão? Onde é que é pedida a sua missão? Então, o Sr. Patriarca Dom Manuel, quando me nomeou-me para ser vigário, coadjutor, Padre 2, como eu digo às pessoas quando não percebem, das paróquias de Santos, o Velho e São Francisco de Paula, ali junto ao Rio, na Baixa de Lisboa. Na Baixa, naquela zona, bem em Santos. Uhum. E também capelão da Universidade de Lusíada, onde sou professor de Ética, e também capelão do Hospital Cofetejo. E por isso foi assim as missões que oficialmente tenho. Que são diversas no público, não é? Porque de facto vem de um ambiente hospitalar para a área da educação. Sim. E depois imagino que estas paróquias em zona turística, se podemos dizer, se calhar também recebe ali um conjunto de paroquianos pontuais, não? Ou de visitantes pontuais de outras línguas, Sim. de outras geografias. Sim. Eu ainda estou a começar agora, por isso ainda estou muito a descobrir e por isso muito do que eu possa dizer possa não ser a realidade total. É a sua realidade, sim. É isso. É o que eu sei até agora e o que eu observo. Sim, geograficamente está tudo em linha, porque é a Paróquia de Santos, São Francisco de Paula, Hospital Cofetejo e a Universidade de Lusíada. E por isso até hoje em dia faço uma coisa que eu não fazia antes, bem, fazia, mas de outra maneira, que eu ando quase exclusivamente de transportes públicos, ando muito de elétrico e autocarro, ou a pé, e por isso que é uma coisa que eu gosto muito e eu acho que faz parte da minha pastoral. Sim, são realidades um bocadinho diferentes. As paróquias com muito potencial, numa zona em que está, por um lado, envelhecida, mas também tem muitas famílias a viver ali na Lapa, mas com cada vez mais também estrangeiros, e por isso ouve-se muito a falar inglês ou francês na rua. Porque até a Paróquia de Santos é o mesmo edifício que a Embaixada de França, por isso... Sim. E Santos tem uma coisa curiosa, que é o sítio onde há mais vida noturna em Lisboa. Sítio de grande vida noturna. Portanto, é uma paróquia que tem um nicho de oportunidade, olhando ao economista que ficou aqui, não é? Um nicho de oportunidade de negócio, ou nem por isso? Não, tem muito potencial. Tem muito potencial porque é uma paróquia com uma memória muito viva de alguns padres que teve, nomeadamente o padre João Seabra, que teve muita vida a paróquia nessa altura, e por isso tem uma memória viva muito grande. E depois tem uma grande obra, que é a Assistência de Santos, que tem uma creche e um centro de dia, e que está nomeadamente a construir uma grande obra, por isso se alguém quiser dar algum donativo, esteja à vontade. E tem ali 2 universidades ao pé, que é o ISEG e o IAD, e tem algumas escolas ou colégios, como o Colégio de Santa Maria, o Centrinho, bem, os Pastorinhos, que é a creche da assistência, e por isso tem ali uma vida, pessoas que podem não viver assim tanto propriamente naquele lugar. Não residem, podem mas não estão residir. Lá, sim, algumas empresas também, e por isso com uma paróquia com um grande potencial. Muito bem, portanto
há nicho de mercado, não é? Exatamente. Para se poder alargar. Eu ia perguntar também qual é o desafio que encontra, não é? Porque, na verdade, e permita que lhe pergunte, nas suas 4 missões, que desafios encontra em cada uma delas, não é? O que é que mais... Bem, eu divido mais ou menos em 3, as paróquias, o hospital e a universidade. E eu digo muitas vezes que quem me dera estar em cada uma a tempo inteiro, até agora nestes meses de experiência, porque são muito realidades que pedem muito e que eu me sinto muito feliz em cada uma delas. E por isso falei um bocadinho agora das paróquias, mas o hospital, eu não queria ir para um hospital, porque não via lá como é que podia ser uma pastoral assim. Pastoral da saúde não me era atraía, propriamente... sim, não especialmente, não tinha era feito uma uma experiência. especialidade que eu Exato. interessava. Não me atraía, já tinha feito uma experiência no hospital e não tinha gostado assim tanto, mas a verdade é que tem sido maravilhoso, não só com o cuidado com os doentes, mas também com a comunidade que colabora com o hospital. Os médicos, os enfermeiros, os assistentes, o pessoal da limpeza, da alimentação, da administração. Tem sido muito bom e uma oportunidade grande de estar presente e muitas vezes em momentos que são difíceis para as pessoas e poder levar-lhes Jesus, levar-lhes companhia, criar novos projetos, novos desafios. E a verdade é que o mundo hospitalar, e o Hospital de Cufeteja é um hospital grande, tem muita gente que não vai às paróquias no dia-a-dia, não vai às paróquias na semana. Por isso, podemos encontrar, e cruzo-me lá com pessoas que estão nas periferias, claramente. É no meio da cidade, mas pessoas que vêm de muitos sítios lá trabalhar ou curar-se e pessoas que não tinham bem uma proximidade, se calhar cultural sim, mas não tinham já uma proximidade com as paróquias. E a universidade é também uma periferia? Completamente, sim, completamente, porque na universidade foi o sítio onde eu, é curioso, foi o sítio onde eu acho que estar lá causou mais impacto, porque, bem, para mim o mundo universitário foi um mundo de grande descoberta para mim e por isso gosto muito de estar na universidade. E onde as pessoas mais estranhavam ver um padre. Todos os anos a universidade renova-se de alguma maneira, porque os alunos são novos. Mas em setembro, quando entrava pela universidade as primeiras vezes, era o momento em que as pessoas mais... Era a altura da minha vida de padre, mas também de diácono, em que as pessoas mais se espantavam por ver alguém vestido a padre a andar na universidade. E é impressionante, porque muitos não sabem bem o que é um padre. Aconteceu muitas vezes já, e eu acho que ainda vai acontecer algumas, estar na fila do café e perguntar: olá, tudo bem? Como é que te chamas? O que é que estás a estudar? Não sei o quê. E respondiam, mas depois vinha a pergunta de volta: e tu, o que é que estás a estudar? E ficava assim um bocadinho: bem, eu sou cá professor, eu sou capelão. E eles: és o quê? Ou seja, não sabiam bem o que era um capelão. E isso é impressionante, porque é assim, pessoas que já não tiveram catequese, já não tiveram de todo uma vida ao pé de uma igreja, sabem o que é por ideia, mas não têm a experiência nem uma relação propriamente com um padre, e por isso é claramente um sítio de primeiro anúncio. E eu vou aproveitar exatamente o que me está a dizer para lhe perguntar se então ali de facto também é um nicho de mercado e se acha que a forma como, perdão-me a expressão, se o fardamento, neste caso, se o fardamento ajuda também ao marketing, neste caso. Estamos a usar muitos termos, mas eu acho que são termos que o Padre Miguel vai ajudar-nos também a perceber como é que eles se enquadram, não é, nesta realidade. Sim, eu acho que o ser visível ajuda muito e faz claramente parte do meu ministério. O ser um membro da Igreja visível é uma coisa que ajuda muito e se ao princípio olham com estranheza, depois como eu acabo por me meter também com eles, não é uma coisa que cria uma barreira, mas há claramente uma identificação. Provoca curiosidade, mas depois acaba por ser
um ponto de atração, de alguma forma, não é? Porque Sim, querem saber não sei mais de se si. explicar. Eu acho que, não sei se... para alguns pode atrair um bocadinho mais, para outros pode afastar um bocadinho mais, mas eu acredito muito que sou chamado a um ministério visível e depois estou com muita esperança, e já acontece na universidade, por exemplo, serem os alunos desta parte mais invisível e mais discreta que puxam, e a verdade é que tem acontecido. Muitos têm sido puxados para a missa por outros e não propriamente por mim. E é uma boa ferramenta de marketing, o cabeção ou a batina, no caso Sim, eu acho que sim. Sabe, um dos casos que se estuda em gestão na universidade é o caso Coca-Cola. Não sei se conhece, mas a Coca-Cola nos Estados Unidos, a dada altura, tinha muitos sabores e estava a perder a cota de mercado, estava a baixar as vendas. E às tantas percebeu que devia apostar no original, ou seja, naquilo que era. E por isso também... Bem, mas também há outras coisas, que é a simplicidade. É muito mais fácil para mim não ter de escolher o que vestir. Estou a brincar. Mas sim, essa é uma ótima razão também, não é? Não, mas isso faria de mim preguiçoso, mas também é uma das vantagens. Uma das coisas que ainda não lhe perguntei, e logo no início, era se cozinhava. Se cozinhava para si ou se cozinhava para outros. Mas imagino que numa família de 8 e depois num seminário não fosse uma coisa assim tão estranha ter que, a determinada altura, ter que fazer alguma refeição. A pergunta seria, imagine, por exemplo, São Pedro lhe bate à porta, apesar de ter a chave para entrar, mas bate à porta e isso faz convidado para jantar. O que é que prepararia para ele, convidado? Sim, a verdade é que em casa eu sempre tive... ou seja, sou dos mais novos, por isso... Nunca precisou. Nunca precisei propriamente de cozinhar. Ajudava mais quem fazia, que se tivesse de ser, do que propriamente eu chegar-me à frente. E no seminário é a mesma coisa, depois acabou por ser assim. E por isso aqui comecei eu a fazer algumas coisas. Das pessoas que já tenho recebido na casa paroquial, ou tenho pedido ajuda, perguntado o que é que se fazia, ou no outro dia encontrei uma paroquiana no Pingo Doce e disse que ia receber alguns amigos seminaristas e padres, o que é que eu faço? E ela, então olha, aconselho a levar um lombinho, parte, e por isso eu acho que... E correu bem essa refeição? Correu, acho que sim. Seguiu os passos, seguro, era simples e correu muito bem. Mas acho que faria isto, que era telefonar ou à minha mãe ou a alguém que soubesse que me podia dar boas dicas. Tenho aqui um convidado super especial, o que é que eu faço? Exatamente. Nada muito complicado, se faz favor. Sim, tinha de ser assim alguma coisa. Um bife com um ovo a cavalo, assim, com umas batatas fritas. Não, acho que tinha de ser bastante mais simples, porque não sabia a que horas é que São Pedro ia chegar, se calhar havia umas entradinhas e o ovo é aquela coisa que é bom quando acabar de fazer. Muito bem. Acho que esse não ia por aí. Ia para uma coisa, não sei, uma carne mais segura, uma coisa mais que pudesse ir ao forno e que fosse assim mais seguro para ter quentinha à hora de servir. Muito bem. Muito bem. Padre Miguel, nós estamos habituados a olhar para as pessoas muito talentosas na nossa sociedade e olhar para elas até com uma certa reverência, não é? Houve algum dom com o qual acha que devia ter nascido e não lhe calhou porque já estava esgotado na altura de distribuir os dons? Isso eu acho que não faltam dons que eu gostava de ter tido. Aquilo que mais lhe faz falta. Este era mesmo aquele dom que eu gostava de ter e não me calhou. O meu é GPS, está bem? Não vim com isso incorporado e, portanto, não trago GPS. Sim. Isto vai parecer estranho, mas eu aprendi a gostar bastante daquilo que Deus me deu. Bastante, acho que para a minha vida, quer dizer, faltam-me imensas coisas e no meu discernimento vocacional foi muito importante perceber que Deus, aquela coisa que se diz imensas vezes, mas quando nós percebemos na nossa vida torna-se verdadeiro, que é que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E por isso
gostava de ter, acho que, não sei, se calhar queria assim uma coisa mais banal como o GPS, mas há aí muitas coisas que sinto falta agora na minha vida. E há dons que neste estão em ano. crescimento, provavelmente, não é? Há dons que Sim. está a trabalhar neles, algum deles que possa partilhar connosco, algum dos dons que Olha, está. um dos dons claramente que Está estou aí. a trabalhar porque estou a ser obrigado a isso é falar em público. Não é uma coisa que me seja propriamente natural. Não sou um grande pregador, nem não me é natural falar em público, Ainda, mas sou... ainda não é. Se Sim, está a trabalhar, vamos com certeza. sim, estamos a caminho, acho que sim. E também a outra é o sair. Um padre precisa de chegar aos outros e não ter medo de chegar, e por isso também eu tendencialmente, quer dizer, com amigos e família consigo ser mais extrovertido, mas assim em ambientes estranhos preciso, esforço-me para estar em saída, para chegar aos outros. E, atrás do ambão ou na sala de catequese, o que é que para si é mais natural? Eu gosto muito do ambão. Eu gosto muito do ambão porque ali sinto o Espírito Santo a funcionar. A funcionar até parece mal, mas quer dizer, porque atrás do ambão? Porque várias vezes tenho experimentado, e isso é que é magnífico, coisas que eu digo, às vezes sem pensar ou mal preparadas, ter efeito na vida das pessoas. E por isso o ambão não é o sítio onde eu me porto melhor, vou dizer assim, ou que sou mais responsável, ou que falo melhor até, Mais prolífico, de alguma forma, não mas é? é o Mais sítio eficaz. onde já vi o Espírito Santo funcionar melhor. Melhor, isso é péssimo de se dizer assim, mas os efeitos do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, isso é magnífico. Isso é fantástico, sem dúvida. Diga-me, aranhas, alturas, elevadores, destas três coisas, qual delas é que foge a 7 pés? Alturas. Sou muito vertiginoso, muito. Lembro perfeitamente, uma vez fui com a minha família a Paris e a Torre Eiffel foi horrível, muito mal no sair lá para fora. E ainda agora fui numa viagem agora há uns anos, com seminaristas à Covadonga e aos picos da Europa, e há lá aqueles trilhos mesmo pela montanha, mas com grandes precipícios, e aí um medo gigantesco, e aí encostadinho à parede. Uma missão que se tivesse que ser fazer a sua missão fora de Portugal, que país é que escolhia? Se pudesse escolher, obviamente, não é? Mas que missão escolheria? Em África, na Ásia? Escolheria um país mais muçulmano, mais... Assim como se fosse missionário. Portanto, estou a tirá-lo da sua zona de conforto, não é? Sim, claramente. Estou a tirá-lo por fora do ambão. É? Sim, é difícil porque nunca tinha feito este exercício, mas agora de repente acho que Brasil e favelas talvez, ou então alguma coisa com os missionários da caridade, para mim foram muito importantes e tenho uma grande paixão pelo trabalho delas. E por isso, se fosse missionário, acho que gostava de ir missionar ao pé delas. Junto da vida das pessoas, não é? Junto dos que mais precisam. Como jovem, ajude-nos a perceber como é que a Igreja pode estar mais junto dos jovens, não? Pode modernizar-se. É necessário modernizar-se ainda mais? É necessário aproximar-se dos jovens? E sim, como é que pode fazê-lo? O Padre Miguel tem um bom exemplo, não é? Porque junto na universidade faz o encontro na fila do café. Mas essa é uma boa maneira de chegar aos jovens, isto é, não precisamos tanto de nos modernizar, mas mais de nos aproximar. O que eu acho apaixonante no Evangelho é porque é sempre a boa nova. É sempre a boa nova. Quer dizer, o Carlos Acutis dizia que não podemos ser fotocópias, mas originais.
Mas a verdade é que a santidade, vou dizer assim, é a mesma coisa em pessoas diferentes, que é Cristo a viver em cada um de nós. E por isso, às vezes, perguntamos, que santo é que disse isto? Que santo é que disse aquilo? Bem, não sei bem, mas é irrelevante, porque é Jesus também a falar-nos através da santidade concreta e encarnada de cada pessoa. E eu acho que também, muitas vezes, os métodos de pastoral ou as novidades, às vezes são assim. Bem, não quer dizer que não haja ideias novas, não quer dizer que não haja novas oportunidades. E hoje em dia, através do mundo digital, em muitas coisas, muitas possibilidades. Mas a verdade é que todas elas convergem para o mesmo, que é fazer alguém encontrar-se com o alguém maior. Ou seja, este encontro, esta relação, pode ser mediada ou não, mas esta relação que fazem encontrar Jesus. Se tivéssemos que fazer um forecast, apostaríamos claramente na relação, mais na relação do que na adaptação dos meios em que comunicamos e para chegar aos jovens. A relação é, ou melhor dizendo assim, sem relação não há missão. A dada altura, sim. Acho que é preciso sempre a relação. E é porque o nosso Deus também é um Deus de relação, mas os meios são muito importantes. É impressionante porque tenho-me cruzado com alguns jovens, nos dias de hoje, que encontraram Jesus e encontraram o Evangelho através dos meios digitais. E até conheço o caso de um rapaz que a altura da morte do avô foi muito difícil e ele começou a pesquisar coisas na internet e às tantas encontrou o protestantismo, mas depois percebeu que na Igreja Católica encontrava o seu caminho e como já era batizado, às tantas começou, estudou, percebeu que se tinha de confessar, confessou-se, estava preparado para fazer a primeira comunhão, então foi fazer a primeira comunhão sozinho. E por isso, claro que se calhar é bom fazer um percurso, é bom e necessário fazer um percurso de comunidade e de relação com alguém, mas a verdade é que os meios digitais permitiram-no encontrar Jesus e saber mais sobre Ele, encontrar já um começo de vida de oração, a necessidade da missa e dos sacramentos. E por isso acho que não nos podemos desligar daí de todo e devemos investir aí. Eu iria pedir-lhe para que nos ajudasse a enviar uma mensagem para quem hoje em dia tem alguma relutância em relação ao papel da Igreja na comunidade e acaba por dizer eu cá tenho a minha fé, não vou à Igreja, não participo nas atividades da comunidade, da paróquia, mas eu cá tenho a minha fé. Que mensagem é que podemos deixar a quem tem este discurso? Sim, é engraçado porque no dia do batismo é muito claro que a fé em que batizamos as crianças não é a fé nem dos pais, nem dos padrinhos, nem a fé do padre, isto é a fé da Igreja. E esses agentes têm a fé na medida em que participam da fé da Igreja, em que recebem a fé da Igreja. E por isso, quando as pessoas dizem tenho a minha fé, podes acreditar no que quiseres, mas se acreditas em Jesus, se queres receber a fé dele, é a fé da Igreja. Foi assim que ele quis. E é assim que é espetacular. E é assim que deixa muito sentido. Jesus quis deixar-nos a Igreja como sacramento de salvação e por isso na Igreja temos o caminho seguríssimo. Temos o caminho certo para chegar a Ele porque Ele quis assim. E por isso acho que tudo bem, podes ter a tua fé, mas olha a fé da Igreja, que é o caminho seguro para chegar a Deus. Não é muito mais atrativo? Eu acho que sim. Como pergunta, muito bem. Nós vamos continuar a conversar, mas entretanto deixo um agradecimento também a quem nos está a ver. Despeço-me dos nossos telespectadores, agradeço a vossa atenção, agradeço também muito ao Padre Miguel ter estado connosco
aqui a abrir a sua alma connosco. E faço-lhe o apelo para que não se esqueça, na próxima semana, de voltar à antena, de voltar a ver o Vidas com Alma, com uma nova alma que vamos trazer até junto de si. Não se esqueça, esteja de novo atento ao Vidas com Alma, na próxima semana. Padre Miguel, nós costumamos ouvir dizer que graças a Deus muitas, graças com Deus poucas. Temos um Deus assim tão mal-humorado? Não. Deus tem muita graça. E acha que há espaço para podermos ouvir numa homilia uma anedota bem contada, porque a passagem bíblica sugere uma anedota que o povo conhece, que as pessoas conhecem da sua vida? Sim, eu acho que há espaço para, dentro do contexto, a homilia não é para fazer propriamente rir, mas é para tocar a vida das pessoas, e na vida das pessoas há muita coisa cheia de graça. Na palavra de Deus há muitos episódios muito engraçados, e na vida dos santos Deus faz coisas hilariantes, por isso, claro que dentro da igreja também se pode rir. E eu vou relembrar uma coisa do início da nossa conversa, que dizia que no percurso da sua vocação sentiu-se apaixonado. E vou-lhe perguntar, essa paixão hoje passa para imagino, para os sacramentos também que ministra. Qual é o sacramento que lhe dá mais gozo, ou mais gozo no sentido que acha que é aquele onde está mais presente a nossa fé? Acho que não podemos pôr assim, porque em todos eles, quer dizer, é o próprio Jesus, por isso está lá a fé toda, não é? Mas eu tenho de dizer a missa, porque é, não sei, É a excelência da permanência de Cristo junto de nós. Sim, isso é maravilhoso, quando cada dia em que percebemos melhor a missa, em que podemos estar presentes junto deste sacramento de amor. Mas também há outros, que é o sacramento da confissão, pela sua gigantesca simplicidade. Ou seja, o que acontece